Vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta, Antônio Timóteo, portal UOL. Boa tarde, senhores. Boa tarde, vice-presidente Tatiana. Eu tenho 3 dúvidas rápidas. Levando em consideração que o presidente Pedro mostrou que 67,7 milhões de beneficiários já receberam auxílio e agora a estimativa é de que 43,2 receberão o complemento, 24,5 milhões de pessoas deixarão de receber o auxílio emergencial porque não atendem mais os critérios de elegibilidade que o senhor mencionou. Não, tem o Bolsa Família, né? A sua pergunta. Por isso que a gente começou falando o seguinte: o primeiro grupo que já está recebendo é o grupo do Bolsa Família. Eles já começaram a receber no dia 17 de setembro, se eu não me engano, e amanhã receberão, o último grupo receberá. Então, são 2 grandes grupos que recebem o auxílio. Primeiro grande grupo, o Bolsa Família. Então, as pessoas do Bolsa Família, lá atrás no auxílio emergencial, sempre receberam, e foi o único grupo que recebeu em espécie ou podendo retirar direto nas agências, nas lotéricas e nos ATMs. Por quê? Porque é um grupo que recebe há 15 anos, com pouquíssima informação. Então nós fizemos um esforço muito grande para não alterar nada em relação à data do Bolsa Família. Então, só para colocar, tem que acrescentar o grupo do Bolsa Família. Então, a redução, ela tem que ser comparada a 67,7 com um somatório do 43,2 e mais as pessoas do Bolsa Família. São 16. Vocês têm esse número já? Que são 16. Não. Só para ficar claro aqui, eu falei aqui no finalzinho da minha fala, eu expliquei para vocês as diferenças básicas da MP1000, né, da lei hoje vigente da extensão, para a legislação a 13982, que cuidava especificamente da concepção, do auxílio inicial. A diferença estimada que a gente acredita que são de pessoas que não vão receber, está na ordem de 5,7 milhões de pessoas. Elas nascem exatamente da evolução da legislação. Vou dar um outro dado importante para entender. A gente usou a declaração de imposto de renda 18, 19 no auxílio original. E agora na extensão nós já temos a declaração entregue agora de 19 e 20. Então exercício 19. É recente essa entrega. Os próprios órgãos de controle, TCU em particular, eles publicam um acordo onde ele nos desafia. Ele diz o seguinte: atualizem as suas bases de dados, porque assim vocês vão capturar melhor a necessidade das pessoas. Se a pessoa já tem uma renda, obviamente, ela vai estar numa condição que ela não precisa do auxílio emergencial. E esse fracionamento de batimentos mensais é que faz parte das outras questões que eu aqui coloquei, que vão compor essa nossa estimativa, em cima das bases que nós cruzamos, onde cerca de 5,7 milhões de pessoas, é a nossa estimativa ao final, até 31 de dezembro, seriam pessoas que deixariam de receber o auxílio extensão, em detrimento dessas novas regras, por evolução, vamos dizer assim, do processo e do aprendizado que tivemos em relação a essa política pública. Lembrando só que houve uma redução de 19 para 16 milhões de pessoas no Bolsa, mas essa redução não é que elas não estejam recebendo o benefício, né? É que, como o valor do auxílio extensão, ele reduziu para 300 ou para 600, e o que o programa considera a vantajosidade do valor para a família. Então, se a família recebe mais no programa do Bolsa do que 300 ou 600, conforme o seu direito, ela fica no programa do Bolsa e não recebe esse complemento, mas ela continua sendo beneficiária de algum programa social, né? Não, ok, mas fazendo a conta que os senhores mencionaram, o número não seria 5,7, seria 8,5. Eu posso assumir esse número? Não, voltando, o que a Tatiana acabou de falar faz um pouco dessa diferença para vocês entenderem. Era 19,9, ele vai para aproximadamente 16 que recebe ali o auxílio, mas a diferença está recebendo bolsa. Eu estou usando o orçamento ordinário. Então é o seguinte, as pessoas não ficam desassistidas. O grupo original que vai receber um benefício
E aí o auxílio novo ele tem essa característica, ele recebe orçamento puro do ordinário para todo mundo que recebe mais do que o auxílio. Quando a pessoa recebe menos do que esse auxílio, aí ele recebe a mescla, um pedaço do orçamento ordinário e o pedaço é complementado pelo orçamento extraordinário para auxílio. Quando eu somo esses dinheiros e coloco essas pessoas, quem são as pessoas que originalmente devem, né, essa é a nossa estimativa, não receber o benefício? Seja o auxílio emergencial, extensão, ou seja, já que o Bolsa pode ser mais benéfico, então ele recebe o Bolsa em detrimento do auxílio. Quem não fica nessa conta? 5,7 milhões de pessoas, essa é a nossa estimativa. Todos os demais, seja pelo auxílio extensão, seja pelo Bolsa, numa condição melhor que o auxílio extensão, receberão, no mínimo, os R$300. Tá certo. Uma última dúvida é quem recebeu o benefício por decisão judicial, quem ingressou na Justiça, como é que vocês vão fazer esse pagamento? Vocês vão analisar caso a caso ou... Deixa eu explicar um pouquinho o judicial, a gente tem sofrido bastante com isso, mas... Deixa eu só acrescentar uma pergunta, se vocês têm o número de quantas pessoas conseguiram benefício por decisão judicial. Então, vamos lá. Existem hoje, dentro da Advocacia Geral da União, um número aproximado de 50 mil processos judiciais. Anterior a isso, dentro ainda numa reunião junto ao CNJ, a gente elaborou uma nova forma de auxiliar para que não chegue ao final a decisão judicial. E esse é o nosso cuidado. Fora disso, dentro de um outro fórum, a gente deve ter reunião ainda no dia de hoje, se ela já não começou, mas a gente estava previsto, não, amanhã, desculpa, quarta-feira, está previsto para a gente ver dentro dos tribunais qual é o montante que existe. A nossa estimativa é de algo em torno de 200 mil. Então, qual é o nosso universo de demandas judiciais? 250 mil. Desse universo, nós disponibilizamos uma ferramenta que ela já está em uso, onde uma demanda judicial pode perder objeto. Eu recebo a informação, reanaliso, e se de fato, agora com a evolução do auxílio, essa pessoa tem direito, eu não espero a judicialização. Eu transformo num lote, como o Pedro colocou muito bem aqui, olha, se eu incluir um pessoal novo, ele vai entrar no último bloco e vai receber lá no ciclo 6. Então, eles vão receber as 5 parcelas até o final de dezembro. Nosso cuidado, não estimativa, é que esse lote que a gente venha a receber, a gente vai tratar, e ao tratar isso, já tem as equipes formadas para isso, existe uma portaria feita no Ministério da Cidadania que define 6 macroprocessos no auxílio emergencial. Um deles é exatamente o processo de contestação. Então, qual é o nosso objetivo? Transformar decisões, processos judiciais em soluções administrativas, para que haja perda de objeto. Por quê? Porque o nosso intuito não é a judicialização, é entregar dinheiro a quem precisa. Então, se a gente fizer um novo cruzamento e essa pessoa se encaixar no critério, ela fará jus às 5 parcelas, será incluído no calendário vigente, receberá dentro do ciclo até dezembro as 5 parcelas e somente ficará o residual para judicialização daqueles que, ao cruzar os dados, a gente chegar à conclusão que realmente ela não tem direito, e aí ela tem toda, diante da legislação brasileira, um rito para falar, olha, quero continuar com o processo, e nós, do outro lado, quanto Estado brasileiro, temos que mostrar com elementos fáticos, mostrando, de fato, você não se enquadra nos critérios da legislação e não faz jus ao auxílio emergencial. Obrigado. Última dúvida, presidente Pedro, os usuários do Caixa Tem, da Poupança Social Digital, a partir de novembro, vão poder usar o Pix para fazer transferência de recursos? Sim, excelente pergunta. Nós, inclusive, já começamos a oferecer produtos de seguros, né, Paulo? Começamos o Seguro Amparo. O que é importante? Toda a gama de produtos que a Caixa Econômica Federal oferece para os seus clientes, nós queremos oferecer para os 100 milhões de clientes do Caixa Tem. É basicamente a maior plataforma digital financeira do mundo. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, sim, mas vamos além, inclusive reforçando a operação de microcrédito, que é fundamental, nós queremos oferecer via o Caixa Tem. Então, o Caixa Tem, ele é uma plataforma, um banco digital, que nós queremos transformar a cada vez. E o último ponto, de graça. Ou seja,
Lá em Roraima, os refugiados, né, as pessoas não são refugiados, são na verdade os migrantes, estavam utilizando o Caixa Tem, os venezuelanos. Estava conversando com eles e perguntei se eles tinham dificuldades. Eles falaram, não, nós já estamos utilizando. Então, eu acredito, como o Barreto falou, lá atrás, em abril, nós começamos a pagar com 5 dias da promulgação da lei. Hoje nós temos, já há algum tempo, um aplicativo eficiente e que vai ficar para a vida inteira. E, de novo, daquelas pessoas que muitas vezes tinham que andar 30 quilômetros para receber um Bolsa Família. Então, o orgulho que nós temos é que, depois da pandemia, depois de dezembro, todos os brasileiros, venezuelanos, bolivianos, haitianos que têm o Caixa Tem, vão continuar com acesso. Então, sim, o Pix é uma questão importante, entendemos que vai revolucionar o segmento, mas nós estamos preparados. Obrigado. Próxima pergunta, Maiara Oliveira, Metrópolis. Boa tarde, presidente, todo mundo. Eu queria saber, alguns beneficiários começaram a receber a primeira parcela do auxílio emergencial em maio, e como destacado aqui na coletiva, eles não vão receber todas as 4 parcelas do auxílio emergencial residual, me corrijam se eu estiver enganada. Só que, desde o começo do programa, houve alguns erros de análise que fez com que alguns trabalhadores começassem a receber o auxílio 1 ou 2 meses depois. Queria saber se o senhor avalia que houve uma injustiça com esses beneficiários por um erro do governo nessa parte das análises. Vou falar um pouco da Caixa e o Barreto fala, assim, primeiro, como eu falei, foi promulgado no dia 2 de abril. No dia 6 de abril, nós já tínhamos o aplicativo do auxílio e no primeiro dia, 42 milhões de adultos se cadastraram. No primeiro dia. 2 dias depois, nós já tínhamos pago 3 milhões de pessoas. E nos 20 dias subsequentes, nós pagamos 50 milhões de pessoas. Em 20 dias. Então, assim, do ponto de vista desse programa, eu não conheço nenhum país do mundo que paga 90 milhões de pessoas por mês, porque além desse programa, nós pagamos durante 3 meses 60 milhões de pessoas do saque do FGTS, 20 milhões por mês. Além do bem, mais 10 milhões de pessoas. Fora todos os outros benefícios, o auxílio-desemprego, o abono, o de pesca. Então, assim, do primeiro ponto, eu acho muito importante o entendimento de que no meio da pandemia, e eu lembro bem em abril, quando ninguém sabia a extensão do tamanho da mortalidade, inclusive, do coronavírus, eu lembro que as pessoas achavam que poderia ter uma mortalidade ainda maior. Já é muito grande, deixa eu deixar bem claro. É um grande problema. Mas nós tínhamos um receio de ter ainda mais, de que poderia ter um colapso total. E nós estávamos com 36.500 pessoas, de 8 da manhã às 2 da tarde, inclusive aos sábados. Então, assim, eu não conheço nenhum país do mundo que abriu de segunda a sábado as suas agências, começando 8 horas da manhã. Então, nós fizemos o máximo total e pagamos 90 milhões de pessoas durante 3 meses, pelo menos 90 milhões. O que nós entendemos é o seguinte, e aí eu passo para o Paulo também, houve no começo muitos erros de cadastro, porque, como a gente falou, 33 milhões de pessoas nunca tinham tido conta em banco. Então, para você realizar um cadastro para pessoas que não tinham essa familiaridade, era complicado.
Mais do que isso, vamos lembrar que a gente acabou de falar da questão da pandemia. Você já imaginou 60 milhões de pessoas indo às agências e realizando o cadastro ao mesmo tempo? Impossível. Então, na nossa visão, nós tivemos um atendimento absolutamente... eu agradeço demais aos funcionários da Caixa. Tivemos, sim, momentos de fila, que foi exatamente na adequação do aplicativo Caixa Tem, mas isso foi em especial durante uma semana, mas nós entendemos que foi feito mais do que melhor, foi feito de uma maneira eficiente. Agora, o Barreto pode falar da outra ponta, porque de uma maneira clara, o Ministério da Cidadania contratou a Caixa Econômica Federal para realizar o pagamento e o cadastramento no auxílio, e a Dataprev para fazer a análise. Como o Barreto falou, vou deixar passar para ele, a quantidade de informações, 7 entre cada 10 brasileiros adultos se cadastraram para receber o auxílio emergencial. Um ponto importante também é o seguinte, mais de 40 milhões de brasileiros se cadastraram sem ter o direito, e tomaram o tempo dos 67 milhões que tinham direito. Então, tem um ponto importante que dezenas de milhões de pessoas se cadastraram, foram analisadas e não foram aprovadas. Mas, Barreto, acho que você pode colocar, porque foi um trabalho hercúleo. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu só gostaria de fazer uma reflexão, acho que tem tudo alinhado com o que o Pedro acabou de dizer, e com respeito aos meus colegas que estão aqui na mesa conosco, Paulo e Tatiana, e falo aí em nome do Ministério da Cidadania, mas reforço a Dataprev, reforço os Correios, reforço dentro da Dataprev a SAS, que entrou no processo para nos ajudar, para conseguir ter a velocidade que a gente esperava, ou maior do que a gente esperava, para processar tudo que a gente ia processar. Aos meus colegas que passaram dioturnamente, trabalhando aí 24/7, para conseguir trazer a maior operação de apoio que o mundo já viu. Então, quando eu olho o lado cheio do copo, e eu quero olhar para ele antes de responder a sua pergunta, eu digo o seguinte, não faltou esforço de ninguém, não falta hoje esforço de ninguém. É muito fácil a gente olhar para o lado vazio do copo e dizer, olha, pessoas demoraram 60 dias para receber. Bom, os Estados Unidos não é um pequeno exemplo, e nem um pequeno país, e nem uma pequena economia, e optou pelo cheque, e entregou cheque aos defuntos, e demorou 60, 90 dias, e recebeu os cheques devolvidos, e as pessoas não receberam o recurso. Isso não aconteceu no Brasil, isso aconteceu na maior economia do mundo. Eu não quero falar, poxa, mas eles erraram. Não, é porque eles tentaram, eles buscaram uma maneira de fazer com que o dinheiro chegasse à população. Eu não quero falar que eles fizeram uma coisa ruim ou errada. Eles simplesmente tomaram uma decisão de política pública com o mesmo intuito que a gente, entregar o recurso o mais rápido possível a quem precisa. Mas a decisão que eles fizeram acabou por um processo burocrático, que é a compensação, fazendo com que o dinheiro não chegasse às pessoas. Nós fizemos uma escolha diferente, audaciosa, ouso dizer, única. E se o lado vazio do copo fez com que a gente demorasse 30, 60 dias a mais para recalibrar, mas para não esquecer essas pessoas e entregar dinheiro, a minha mensagem que eu deixo aqui registrado para vocês em relação ao governo, ao Estado brasileiro, é que o Estado sempre fará o melhor. Fizemos o melhor. Se alguma coisa que a gente fez, como você bem colocou, pode ser vista como, olha, vocês demoraram, eu queria olhar e dizer o seguinte, para quem pagou 67,7 milhões de brasileiros, isso não é demora. Isso é o melhor que a gente podia fazer com os dados que o próprio Estado tinha. Cruzar todos os dados do imposto de renda, todos os dados da justiça, todos os dados de presidiários, todos os dados sanitários, todos os dados de carteiras de trabalho, fazer um grande cadastro dessa maneira, unificado, no tempo que nos foi colocado, a pergunta é, existe alguém no mundo que faria melhor do que a gente fez? Alguém no mundo foi mais ágil do que a gente foi? Eu não conheço. E para cada um daqueles que demorou um pouco demais, está aqui a resposta quando a gente fala do ciclo 6. A gente aceita a contestação, nós não somos perfeitos, mas nós não deixamos ninguém para trás.
Barreto, eu só gostaria de reforçar alguns pontos. A Caixa Econômica Federal aloca diretamente nesta operação mais de 200 mil pessoas para atendimento à população brasileira. Se nós somarmos os funcionários do banco que estão nas agências, equipe de terceirizados, vigilantes, copeiras, recepcionistas, equipe de limpeza, mais os funcionários das 13 mil lotéricas que estão atendendo em mais quase 100% dos municípios brasileiros, mais os nossos correspondentes Caixa Aqui, nós estamos falando, né, presidente, mais de 200 mil pessoas ligadas diretamente à Caixa que estão trabalhando todos os dias. É bom destacar que o Sistema Financeiro Nacional, no período da pandemia, está operando por 4 horas durante o dia, das 10 às 14 horas. As agências da Caixa, as casas lotéricas, os nossos correspondentes Caixa Aqui, estão abrindo às 8, muitas vezes antes das 8, e operando as agências por 5 horas. 1 hora a mais do que todo o sistema, e por muito tempo trabalhou por 6 horas. E é o único banco que está abrindo aos sábados. Ao longo de 2020, são 23 sábados que a Caixa está abrindo as suas portas para atender a população brasileira, alocando um contingente aí de quase 200 mil pessoas entre funcionários do banco. Destaco também 2 barcos, 2 agências barcos estão operando no estado do Pará, no Amazonas, levando auxílio emergencial. Para ter ideia do quanto a Caixa e seus funcionários estão comprometidos, amanhã, por exemplo, nós temos uma equipe itinerante que está saindo da cidade de Manaus e indo para localidades longínquas do estado do Amazonas, que demora 5, 6, 7 dias de barco para atender beneficiários do auxílio emergencial em município, por exemplo, como Eirinapé, bem no extremo do país, justamente, Barreto, para levar a cidadania que o auxílio emergencial traz a todos os recantos. E temos também as agências caminhão, nós temos caminhões que estão rodando o Brasil afora, levando o auxílio, cadastrando senha, tirando as dúvidas das pessoas. É isso que a Caixa faz como banco do governo federal, do presidente Bolsonaro, gerando atendimento. Então, o nosso sentimento é de dever cumprido. E, por último, fazer um destaque, Barreto, no início, milhões de pessoas cadastraram informações erradas no aplicativo. O governo poderia ter simplesmente reprovado, porque as regras exigiam a reprovação, mas ao invés disso, essas pessoas tiveram uma segunda oportunidade e puderam efetuar a correção do seu cadastro e aí sim ser contempladas. Só mais uma pergunta, eu queria saber se as pessoas que foram excluídas do auxílio residual vão poder contestar. Obrigada. A gente tem um ciclo aberto hoje da contestação do auxílio emergencial, né, na forma original da 13982, daquelas 5 parcelas. O que a gente deve fazer é o seguinte: a gente está no final e aí os estatísticos e a equipe técnica vai acompanhando isso. Você vai vendo que o número de contestações ele vai caindo. Esse lote de 492 mil já mostra que o próximo é bem pequenininho e a gente vai tratar depois só da parte judicial. E ato contínuo, a gente pega esse do residual e abre para a contestação do residual. Então a gente fecha um ciclo, entende que conseguiu concluir a maior parte deles, vai ter sempre aquela parte residual, né, de contestações, a vida acontece, e a gente vai tentar com toda a agilidade, como eu expliquei aqui, por exemplo, nas questões judiciais, auxiliá-los para que perca objeto, né, para que a gente resolva o maior número de pessoas. Fechado esse ciclo, a gente abre para o residual. Tá? Mas acho que o residual vai ter um comportamento bem diferente, e como os batimentos são mensais, né, então a gente aprendeu no trajeto. A gente imagina que antes de você receber a contestação, na verdade, ou quase que concomitante, eu já estou reprocessando no mês seguinte. Então eu estou identificando isso e a gente imagina que a contestação do residual, de fato, seja bem menor, né, na extensão do que do auxílio original. Última pergunta, Brenda Collen, do portal Plox Brasil. Oi, boa tarde.
No início, que começou a questão do auxílio emergencial, que foi anunciado aqui em coletiva, a gente começou a perceber que estava correndo muita fila, pessoas dormindo na porta por conta das grandes filas e a necessidade desse auxílio emergencial para alguns. Depois começamos a verificar que os aplicativos às vezes apresentavam alguma falha, as pessoas reclamavam que não conseguiam às vezes acessar ou cadastrar. Agora, a Caixa já considera esses problemas logísticos iniciais como superados, ainda em superação? Como que está essa questão? Obrigado pela pergunta. Sim, nós tivemos uma semana muito intensa de filas. Exatamente por quê? Nós tivemos 60 milhões de pessoas e, como nós estamos falando aqui, o grupo inicial que foi aprovado, nós não tínhamos a organização ainda por mês de nascimento, simplesmente porque a gente recebia 10 milhões de aprovações num dia e no outro já estava pagando. E no começo, o que aconteceu? Todo mundo ia às agências. Iam às agências as pessoas que tinham acabado de ser aprovadas, aquelas que não foram aprovadas para entender o porquê e que ainda estavam em análise. Então, quando nós começamos a organizar, porque nós já tínhamos a base de dados, nós reduzimos drasticamente as filas e o aplicativo, que tinha 30 mil usuários, porque era um aplicativo de baixa renda, até o dia 2 de abril, e 20 dias depois passou de 30 mil para 50 milhões, e de novo, as pessoas podem falar, por que vocês não utilizam o Internet Banking normal da Caixa? Porque a maior parte desses usuários tem um celular pré-pago, e você não teria capacidade. Então, a gente, no Caixa Tem, ele tem 8%, 7% da necessidade de dados do Internet Banking normal da Caixa. Então, nós construímos um aplicativo especial para as pessoas com menor poder aquisitivo, para que elas pudessem, de fato, ter a utilização. Então, isso demorou um tempo, realmente a gente teve nos primeiros 10, 15 dias uma série de questões, mas já faz desde maio que o aplicativo está operacional. Agora, nós estamos viajando pelo Brasil inteiro, Paulo também, a Tatiana. É irreal achar que nós vamos ter zero fila, porque nós nunca tivemos zero fila. Todo mundo já viu na Caixa Econômica Federal há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, alguma fila em algum momento. Então, são 4.200 agências. Nós temos 300 agências, normalmente na região norte, nordeste, aonde nós temos, em especial nas primeiras 2 horas do dia, alguma fila. Normalmente, o que acontece? O Paulo organiza com o gerente, eles chegam mais cedo, 7 horas da manhã, organiza a fila, chama as pessoas para começar a realizar o pagamento antes das 8 horas e normalmente isso resolve. Agora, como nós vimos, nós temos alguns dias que vamos ter que pagar 10 milhões de pessoas em um dia, porque é a única maneira de até dezembro nós pagarmos todas as parcelas, não só do auxílio emergencial, que são 5, mas até as 4 do auxílio emergencial extensão. Nós pagamos até 9 parcelas durante esses 9 meses. Lembrando também que ainda existem pessoas que podem sacar o FGTS saque imediato e o BEM. Então, nós estamos falando, só um dado final para vocês, a Caixa Econômica Federal terá pago durante 2020 124 milhões de adultos no Brasil. Mais de 8 entre cada 10 adultos no Brasil terá recebido algum tipo de benefício do governo federal durante um momento de pandemia e da Caixa Econômica Federal. E o que é mais impactante? Não é uma vez só, é todo mês. Ou seja, nós estamos pagando pelo menos 70 a 75 milhões de pessoas
todos os meses. Como o Barreto falou, alguns países muito grandes estão mandando por cheque e 1/3, pelo que eu sei, volta porque não se acha, por exemplo, se nós quiséssemos pagar por cheque, 40% a gente não ia conseguir, porque a gente não tem o endereço das pessoas. Como é que você vai pagar por cheque para as pessoas que muitas vezes não existe nenhum dado? Como nós falamos, 37 milhões de brasileiros não estavam em nenhuma base de dados do governo. Então, estas 37 milhões de pessoas não poderiam receber o auxílio. Como é que outros países enviam? Porque eles já têm essas pessoas cadastradas. Então, para finalizar, nós já temos, o aplicativo funciona tranquilamente. Agora, sim, das 4.200 agências, existem ao redor de 200 a 300, que nós temos uma atenção muito grande, porque pode haver alguma fila, mas nada comparável ao passado, e queremos reforçar, não há nenhuma necessidade de se chegar muito cedo, muito menos de se dormir na fila. Isso aconteceu durante uma semana, lá no comecinho de maio, quando tivemos sim uma transição. Mas já faz 5 meses que nós não temos nada parecido, no máximo, algumas filas eventuais e pontuais. Muito obrigado. Obrigada. Nome e veículo, por favor. Boa tarde. Por favor, só uma última dúvida. O pessoal que não vai receber nenhuma parcela do auxílio residual, o app vai informar? Como que a pessoa vai ficar sabendo que ela não vai receber, ou que ela vai receber 3, 2, 1? Excelente pergunta. Sua pergunta é excelente. Todos estarão recebendo nos ciclos. Então, até o último ciclo, que é o 6º ciclo, todo mundo vai receber. Naquele mês, por exemplo, mês de nascimento de janeiro, vai receber agora, amanhã, no dia 30 de setembro, quarta-feira. A diferença é a seguinte: alguns estarão recebendo a 5ª parcela do auxílio emergencial, outros a 1ª parcela do auxílio extensão, mas o que simplifica é o seguinte: naqueles dias de pagamento, e essa foi uma grande melhora que nós fizemos, todo mundo estará recebendo. A pergunta é: essa pessoa estará recebendo a 1ª parcela do auxílio extensão, a 5ª do auxílio emergencial, a 4ª? Então, nós não teremos nenhuma data além dessas que nós demos. O que vai fazer a diferença? Quem recebeu, por exemplo, quem recebe o Bolsa Família, receberá normalmente no calendário do Bolsa Família. Então, são 5 parcelas do auxílio emergencial e 4 do auxílio extensão. Aqueles que receberam o auxílio emergencial em abril, já receberão as 5 do auxílio emergencial e vão, a partir de amanhã, começar a receber, quem nasceu em janeiro, a 1ª do auxílio extensão, e receberão 4 do auxílio extensão. Então, na verdade, o que vai depender é o seguinte: é quantas parcelas você vai receber. Mas as datas de pagamento, elas obedecem a esse cronograma. Então, não haverá dúvida, porque isso é muito importante a sua pergunta, e visitando as agências a gente viu, no começo havia muita dúvida. Quando é que eu tenho que receber? O que eu tenho que receber? Por isso que nós unificamos. Todo mundo recebe no mesmo dia. A única diferença é qual parcela. Mas as pessoas sabem se estão recebendo a 5ª, a 4ª ou a 3ª. Agora, não há nenhuma diferença de calendário, porque quando houve, lá para maio, havia confusão. Aí as pessoas, às vezes, iam todos os dias. Agora, se você nasceu em janeiro, tem uma data só para receber. Se você nasceu em março, tem outra data. Qual a parcela? Isso é uma outra questão, mas todo mundo que nasceu, por exemplo, em março, tem uma data específica para receber. Então, essa é a grande mudança, que já acontece há algum tempo, e por isso que a gente não tem mais essas dúvidas como havia no passado. Você quer...
No consolidado aqui, onde o senhor chamou a atenção para a gente dar uma olhada, a gente observa aqui que 27 milhões de pessoas receberão a primeira parcela do auxílio extensão. A partir de amanhã, né? A partir de amanhã, isso. Então, dentro desses 27 já estão os beneficiários do Bolsa Família, é isso? Não? O Bolsa Família, excelente sua pergunta, até para clarificar todo mundo. Nós temos dois grandes grupos. O Bolsa Família é um subgrupo à parte, né? Tá. E é o grupo normal, que eram 19 milhões dos primeiros 5 pagamentos do auxílio emergencial. E como a Tatiana falou muito bem, como você reduziu de 600 para 300, várias pessoas recebem mais do que 300. Então, na verdade, essa redução de 19 milhões de pessoas recebendo para 16 vem muito em função disso. Então, esse é um número. O número que você tem é o número do grupo que é o cadastro único fora do Bolsa e as pessoas que fizeram o cadastro no aplicativo. Então, todo esse número que você está falando é desse segundo grupo. O Bolsa Família tem que ser adicionado a esses números. Então, a diferença é que antes eram 19 milhões e agora são 16. Então, eu assumo que 43 milhões de pessoas vão receber as 4 parcelas de extensão do auxílio emergencial. É isso, né? Exatamente. Obrigado. Está encerrada essa coletiva. Boa tarde, obrigada a todos.